Olá, amigos, e voltamos aqui então, dando continuidade ao nosso estudo, falando aqui da função da doutrinação, desse diálogo, desse esclarecimento, né, ao qual o candidato aí que se aprimora, que aprende, que estuda, deve seguir algumas orientações para que tenha um resultado satisfatório, respeitoso e amoroso. Então, nós estamos aqui no item 10, né, dessa função, lembrando que o doutrinador, então, deve ser muito cauteloso no momento de fazer essa revelação, por conta, né, de irmãos que tenham passado por um desencarne repentino, algo assim traumático, e de repente alguém fala para ele que já morreu, e aquilo fica pior, e ao mesmo tempo ele se sente vivo. Então, realmente é muito confuso, né? Então, é importante que a gente não aumente o trauma do irmão, a gente não aumente o medo, que provavelmente, e a confusão em que ele se encontra. Então, neste particular, a função desse dialogador, esclarecedor, é de efeito preparatório, né, deixando a cargo dos benfeitores espirituais a escolha do momento atrasado para fazer com que o desencarnado tome conhecimento da sua nova realidade. O número 11, no diálogo com os irmãos espíritos empedernidos no mal, a técnica de doutrinação também exige cuidados especiais na forma em que deve ser praticada. Essas entidades sabem do estado em que se encontram e agem intencionalmente para perturbar o desenrolar da programação previamente estabelecida pelos instrutores espirituais. Uma pergunta se impõe de imediato: por que razão permitem os mentores espirituais essa intromissão oportuna? Como eu já ouvi, acredito que muitos de vocês tenham ouvido, porque Deus permite, porque Deus aceita, né, que determinadas coisas aconteçam. Simplesmente para aprendermos as lições decorrentes dessa convivência e, ao mesmo tempo, neutralizar a influência malfazeja dessas entidades sobre os encarnados. A número 12, o doutrinador deve precaver-se a fim de não se deixar envolver pela tática usual desses irmãos, qual seja de provocar discussão com o intuito de roubar o tempo disponível nas reuniões de atendimento aos sofredores e, ao mesmo tempo, perturbar o ambiente mediúnico por meio de irradiações desagradáveis que a todos irritam, provocando um mal-estar generalizado. Porque não vamos nos enganar, esses irmãos, como somos seres energéticos, estando na matéria ou fora dela, a gente vibra, a gente irradia. E uma vez que esses irmãos estão empedernidos no mal, quando eles chegam no ambiente, aquilo se espalha, aquela energia se propaga. Assim como o bem se propaga, o mal também. A energia que não é tão boa. E os irmãos que estão em trabalho, aquele grupo em trabalho, se não estiver coeso, concentrado, sintonizado no bem, né, bem conectado com seus mentores espirituais, com a equipe espiritual de trabalho daquele dia, daquele momento, sofrem essa influência e desconcentram, ficam irritados, podem ir embora para casa ao final do trabalho não tão bem. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Então, o tratamento ideal no relacionamento com o visitante perturbador é justamente o da amabilidade, mantendo-se a ascendência moral através do vocabulário próprio e demonstrando não estar atemorizado com as ameaças ostensivas, não se deixando contaminar com a violência do linguajar, muitas vezes vulgar e desafiador, e, sobretudo, manter uma confiança irrestrita na ação dos benfeitores espirituais que estão ali trabalhando. O número 3, evitar a todo custo, utilizar argumentos a fim de fazê-lo desistir dos seus propósitos. Durante o tempo em que se encontra ligado ao médium, o espírito vingativo, por exemplo, está perdendo forças. Quer
ele entenda isso ou não, mas ele está perdendo. Cada vez que isso ocorre, essas entidades perdem uma alta cota de energia que antes descarregavam nas suas vítimas. Eles vão enfraquecendo, vai sendo minado isso tudo. Então, no trabalho de doutrina, né, de diálogo, o encarregado dessa tarefa, conscientizado da grave responsabilidade que assume, não somente naquilo que diz respeito aos desencarnados, mas também na questão dos danos físicos, emocionais e espirituais que pode causar ao médium quando o atendimento não é feito de forma correta. Porque devemos ter consciência que aquele irmão que utiliza daquele veículo ali, psicofônico, para transmitir a sua fala, a sua comunicação, ele tem uma energia muito pesada, muito densa, que entra no campo do irmão, né, do médium. Por isso, o dialogador, o esclarecedor, tem que ser objetivo, tem que ser prático, incisivo, austero, amável, né, gentil, mas firme, não se deixando influenciar nem ameaçar pela entidade, porque tem um irmão médium ali, né, sendo o veículo, o medianeiro entre um plano e outro. E ele sofre as consequências caso o doutrinador não tenha, né, o tato e o atendimento correto, da forma correta. Um outro detalhe muito importante é o dialogador não tocar no médium no transcorrer da comunicação. É um hábito extremamente inconveniente, no sentido ético como estético, né? Promove no sensitivo uma irritação muito desagradável, muitas vezes, podendo, em alguns casos, danificar, inclusive, a sua aparelhagem mediúnica e nervosa. Porque ele não aceita, ele não quer, né? Ele tem restrições, né? Porque eu sou um trabalhador ali que eu não tenha as minhas, por exemplo, restrições. Então, sermos o observador disso. Em situações específicas, pode causar dor de cabeça insuportável. Em decorrência do que foi dito anteriormente, a nenhum pretexto, o médium deve ser segurado, né, pelo doutrinador no caso de agitação excessiva, porque não é a força física, e sim a psíquica, que atua efetivamente para controlar os impulsos descontrolados da entidade comunicante, refletidos no comportamento do medianeiro. Então, não é o subjugar, né? É algo mental. O dialogador deve sempre estar atento a todos que estão no trabalho, no grupo, não devendo se ater ao médium com maior facilidade de incorporação, mas sim deve passar por todos aqueles que estão no trabalho, pois aquele médium, por exemplo, que nunca incorporou, pode vir a incorporar um dia, então nunca devemos dizer este não incorpora. Todos somos passíveis, pode ser que nunca nesta existência isso ocorra, como pode ocorrer muito rapidamente. Então, e o espírito comunicante, normalmente, ele é atraído para um médium, né, que esteja apto a ser o mediador dele naquele momento. Então, o doutrinador, o dialogador também nunca deve esquecer que o espírito que comparece em busca de soluções para seus problemas e aflições não está em condição, logo de início, de receber essas instruções. Então, uma vez que o sofrimento ele é consequência justamente daquele plantio que a gente sempre fala, então é um desafio, é uma experiência para aquele que dialoga, né? Ele está aprendendo, ao conversar com aquele espírito, ele está aprendendo, né? Porque ele vai ver que o resultado de todos nós, né, é que não fugimos da lei, a maior lei que existe, que é a reencarnação, e ação e reação. Maior lei que eu digo assim, dentro desse âmbito, né, dos reajustes, dos karmas que a gente traz, porque a gente só reencarna justamente porque desrespeitamos uma lei de ação e reação. E uma vez que a gente evolui e atinge níveis e oitavas acima de qualquer
evolução que a gente consiga imaginar, podemos reencarnar sim, mas em outros níveis, em outros processos evolutivos, no sentido da missionários, né? Vamos colocar assim. E lembrando então que uma doutrina, né, um diálogo equilibrado, amoroso, modifica a nós e aos outros. Abre as mentes para uma percepção da realidade real que nos escapa, quando nos apegamos à ilusão das nossas pretensões individuais, geralmente mesquinhas. Somos seres muito egoístas ainda e somos mesquinhos muitas vezes. Então foi isso que Jesus ensinou ao dizer: os que se apegam à sua vida, perdê-la-ão. Mas os que a perderem por amor a mim, esses a encontrarão. Porque ele falava da vida eterna, a vida pós essa vida carnal. E finalmente, né, o doutrinador, dialogador, depois do atendimento ao sofredor, deve transferir de imediato a sua atenção para o médium, uma vez que o espírito é encaminhado, e não raro o sensitivo, para se reajustar depois daquele estado de transe, na roupagem carnal, necessita de uma transfusão de energias que deve ser feita através dos passes magnéticos. Principalmente quando se trata de um irmão extremamente empedernido, o médium psicofônico pode se sentir desestabilizado, então pode-se ministrar ali o passe para aquele irmão se recompor. E a formação desse irmão que dialoga, que dirige, é de extrema importância. Ele jamais deve fazer um bom trabalho, né, sem conhecimento íntimo dos postulados da doutrina. E então, porque entre os espíritos que lhes são trazidos para entendimento, há grandes estudiosos, preparados e experimentados em diferentes técnicas de debate, tem uma excelente dialética, porque muitas mentes extremamente inteligentes que são ateus, que professaram outros dogmas, outras crenças, e são especialistas em argumentar. Então, há necessidade, né, de termos esse conhecimento, de sermos estudiosos para nos habilitarmos a sermos os dialogadores, né, com esses irmãos sofredores. E a conversa, né, a gente sabe, não pode ser um debate acadêmico, por exemplo, porque o confronto aí, nesse momento, não é de inteligência, não é um confronto de crenças, não é um confronto de culturas, é um confronto de coração, de sentimento. O conhecimento doutrinário ali se torna uma base de sustentação. E somente o estudo, no caso, não se resolve. Um estudo sem prática são letras mortas, nós já ouvimos isso. Porque ele pode ser um profundo conhecedor dos princípios técnicos do espiritismo e completamente desinteressado do aspecto evangélico. Ele é apenas ortodoxo ali, né, do estudo, e não tem aquela habilidade amorosa do atendimento, do diálogo, da conversa. Então, um dirigente, um dialogador, ele deve ser um elemento aglutinador. O que é isso? Construção de uma bagagem de conhecimento entre o plano espiritual e o físico, mas um conhecimento onde cada indivíduo contribui com o seu estudo e suas experiências, estruturando laços de afinidade muitas vezes extensivos para a família, despertando o nosso potencial de amor cósmico. Um facilitador. São pessoas capacitadas e experientes, nos trarão diversas informações indispensáveis para que possamos, através de uma fé raciocinada, compreender em doses assimiláveis como se processa a vida no plano espiritual e principalmente aí o nosso papel neste planeta de provas e expiações. Um orientador.
Essas informações serão orientadas e direcionadas para que o conhecimento não tenha sentido somente horizontal, mas sim vertical, ou seja, rumo à libertação de nossos desequilíbrios dos sentimentos. Filtro. Um manancial de possibilidades será colocado ao nosso alcance, necessitando de um filtro aí para utilizar o que aprendemos com sabedoria. Temos que ter disciplina, que é um elemento fundamental, autoridade moral, porque o espírito que debate conosco sabe de nossas inúmeras fraquezas, tanto quanto nós. O grupo pode não saber, mas o espírito sabe, um espírito que vem com toda essa gama de inteligência e conhecimento. Então, o dirigente, o dialogador, normalmente ele é observado pelos seus desafetos. Termos fé, né? Precisamos ter uma fé firme, inabalável, ser fiel aos ensinamentos de Jesus, vivenciá-los, inclusive, que é importantíssimo, para construirmos então uma força magnética de elevado padrão vibratório, termos confiança, né? Estarmos confiantes nos poderes espirituais e na nossa capacidade, acreditarmos em nós e aliados à nossa crença nos nossos amparos espirituais. O amor doação, né? Porque se nós não tivermos isso, não conseguiremos atingir energeticamente aquele irmão. Termos a humildade, né? Não assumir atitude de vencedor ao irmão, se entregar ali a nosso diálogo. Então, termos se colocarmos na posição desses irmãos sedentos por luz espiritual, a gente acredita realmente que estaremos mais próximo aí da máxima de Jesus, aqueles que têm ouvidos de ouvir que ouçam. Então, o trabalho mediúnico pode se tornar uma escola para a vida eterna. Então, isso só depende de nós. A nossa responsabilidade, a nossa participação com todos esses requisitos durante esse trabalho. Precisamos ter paciência, saber ouvir desaforos, agressões verbais, impertinências, sensibilidade, né? E condições no diálogo. O dirigente não pode estabelecer condições. Se tiver essa atitude, estará desperdiçando energia. A energia deve ser utilizada de forma oportuna, com uma atitude firme e enérgica, sem ser agressiva, assim como nós dissemos já em outros vídeos relacionados a esse tema. Mas precisamos ter qualidades indispensáveis que são listadas aqui e que nós vamos falar delas aqui no nosso próximo vídeo. Voltamos e nos encontramos muito em breve.